Olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje para compartilhar o nosso trabalho com vocês. O tema escolhido foi a avaliação da atividade antimicrobiana de Origono vulgare frente a bactérias veiculadas por alimentos. Esse resumo foi desenvolvido por mim, Alexia Paululiana, acadêmica do terceiro ano do curso de Medicina e também bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, sob a orientação da professora doutora Lidiane Nunes Barbosa. Então, para começar, é importante destacar que a resistência bacteriana ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das grandes prioridades da saúde pública atualmente. Isso porque ela representa um desafio global, tanto em termos sanitários quanto econômicos. Nesse contexto, garantir uma segurança alimentar exige estratégias sustentáveis ao longo de toda a cadeia produtiva. Por isso, tem crescido o interesse pelo uso de extratos vegetais como o Origono vulgare, popularmente conhecido como orégano, que apresenta propriedades antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórias e um grande potencial para aplicação na indústria alimentícia. O objetivo do nosso trabalho foi fazer uma revisão na literatura sobre a eficácia do extrato do Origono vulgare na inibição de bactérias presentes nos alimentos, com o intuito de apontar alternativas naturais para o combate à resistência bacteriana. Então, para entender melhor o cenário, eu trouxe alguns pontos da literatura que destacam o uso do Origono vulgare. Hoje, a indústria alimentícia ela tem buscado cada vez mais plantas e extratos naturais como alternativa aos conservantes sintéticos. Entre essas plantas, a gente tem o Origono vulgare, que além de ser bastante utilizado como condimento culinário, também tem um histórico no tratamento de doenças respiratórias. E o que tem chamado a atenção dos pesquisadores são os óleos essenciais e os extratos ativos, que apresentam ação antimicrobiana, inclusive contra bactérias resistentes. Outro ponto interessante são os vapores de óleos essenciais, que vêm sendo testados em embalagens ativas, ajudando a controlar o crescimento de micro-organismos em alimentos tanto de origem vegetal como animal. Porém, essa aplicação ela ainda encontra algumas limitações, como possíveis alterações no aroma e no sabor dos alimentos. Então, depois de falar sobre a eficácia geral, a gente precisa entender como que ele vai atuar nos diferentes tipos de bactérias. Então, a gente tem estudos recentes mostraram que uma maior eficácia em bactérias gram-positivas, como Enterococcus fecalis, e menor eficácia contra bactérias gram-negativas, como Campylobacter jejuni e Pseudomonas aeruginosa, necessitando de uma concentração de extrato maior para inibir. E também apresentou um efeito bacteriostático contra micro-organismos relacionados a infecções alimentares, como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritis e Chronobacter sakazaki. Além da ação sobre bactérias livres, também tem estudos que avaliaram o efeito do extrato nos biofilmes. Os resultados mostraram que a sua eficácia é dose dependente, ou seja, a atividade antimicrobiana ela aumenta à medida que a concentração do extrato aumenta, porém a sensibilidade ela vai variar conforme o tipo de bactéria. Um exemplo é o extrato apresentou baixa inibição em biofilmes de bactérias Pseudomonas aeruginosas, com 34% de inibição sobre uma concentração de 0,5 mg por mililitro. E, em contraste, os biofilmes de Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes foram totalmente inibidos nessa mesma concentração. Mas como que o orégano ele consegue esse efeito? A atividade antimicrobiana do Origono vulgare ela está relacionada com a composição química. Então, que inclui compostos como ácido rosmarínico, carvacrol, timol, ácido ursólico e flavonoides. Esses compostos eles atuam promovendo a ruptura da membrana celular, reduzindo o pH e também reduzindo a concentração de ATP dessas bactérias, o que vai dificultar o desenvolvimento da resistência. Além disso, também observou-se que os óleos essenciais eles são ricos em carvacrol e timol, ele mantém a eficácia mesmo em concentrações inibitórias mínimas. Então, nós podemos concluir que o Origono vulgare ele tem grande potencial antimicrobiano natural, especialmente na segurança alimentar. E ele também é eficaz contra diferentes cepas bacterianas e biofilmes, e os seus compostos bioativos, eles reforçam a sua relevância como alternativa natural aos conservantes sintéticos, ajudando a controlar micro-organismos patogênicos resistentes presentes nos alimentos. Era isso, muito obrigada.